Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro da nossa série de gestão de projetos, um papo sobre gestão de projetos e hoje com o grande Mário Trentin. Mas antes de chamá-lo aqui no palco, eu quero dar alguns recados dessa semana que estão bem interessantes. Essa semana está repleta de muito conhecimento. Hoje nós teremos aqui um bate-papo com o Mário. Amanhã nós teremos um bate-papo com a Fernanda de Moraes, excelente profissional. Vai falar um pouquinho sobre comportamento, entrevistas, como melhorar a sua dicção. Então vai ser muita coisa bacana e interessante para vocês que querem aí ou melhorar, né, no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, ou como palestrante, ou seja, vai servir para muita coisa bacana. Na quarta-feira teremos o pessoal da Falo Bem, grande Aleph, aqui com a gente no programa de inovação e tecnologia, para a gente falar um pouquinho da ferramenta nova, ou seja, né, fala para as pessoas, né, o que não está nas suas redes sociais. É uma plataforma nova, uma startup que vai falar para a gente sobre a ferramenta de indicações, na realidade ali de depoimentos de profissionais, de amigos de trabalho, vai ser bem interessante. Na quinta-feira teremos aqui eu e o Antônio Muniz batendo um papo sobre liderança, respondendo às perguntas da audiência. Então prepare sua pergunta sobre liderança que na quinta-feira será a vez. Na sexta-feira, Manhã com Dados, um programa que é patrocinado pela BLR Data. E no sábado, fechando com chave de ouro aqui, serei eu, Ibson Cabral, Fábio Cruz e Vitor Massari, falando sobre Business Agility Inception. E no dia 21 também, na sexta-feira, assim que a gente acabar o bate-papo com o Vitor e com o Fábio, nós vamos fazer o nosso fechamento de 2024, tá? Preparei uma surpresinha para vocês. Não tem muito tempo que eu não toco. O pessoal fica pedindo, Wagner, toca música ao vivo pra gente aqui. Então eu vou fechar com um show de músicas de Natal, com um showzinho de sax para vocês aí, personalizado, tá? No sábado, então se prepare. Ele tá aqui do meu ladinho, porque eu tô treinando, gente, que eu tô enferrujado. Ele tava estragado, eu arrumei ele agora, mas eu estou enferrujado. Então vamos fazer uma festa aí no sábado, coloca na agenda às 9 horas, né? Então às 10 horas a gente começa a fazer o sorteio, que nós vamos ter o sorteio aqui, para um ganhador vai ganhar 3 livros, ok? E vamos ter outras surpresas também. E também finalizando com uma musiquinha ao vivo para vocês. Sem delongas aqui, a noite é de conhecimento. Lembrando que quem estiver assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pela Twitch, pelo outras redes sociais que tem aqui também, se você quiser o certificado de participação deste webinário de hoje, vem para Digital Edu, o QR Code está na tela, basta vocês entrarem em digitaledu.com.br, fazer um cadastro gratuito ali e entrar nesse webinar, tá? No final, eu vou disponibilizar no chat para vocês um link para vocês clicarem e emitir na hora. A missão é na hora para vocês. E o bacana é que o certificado ele é validável, então tem uma plataforma. Vou falar no final para vocês mais um pouquinho sobre isso, mas fique atento no chat. Não tem como emitir o certificado após o webinar, ok? É tudo automático. Então vamos lá, quero chamar aqui no palco agora meu grande amigo Mário Trentin. Boa noite, Mário. Vamos lá, boa noite, Wagner, muito bacana. Prazer enorme estar aqui com você, excelente trabalho de Kona GP, Kona Agile e todos os eventos, muito conhecimento. E boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês, uma terça-feira à noite, já praticamente o final do ano, para a gente poder trocar um pouquinho de conversa, conhecimento, experiência juntos aí. Vamos lá, Wagner. É isso aí, Mário. Aqui, ó, gente, o Mário ele dispensa a apresentação, mas eu sei que às vezes entra uma pessoa nova que ainda não tem muito contato com a gestão de projetos. Então vou pedir para o Mário aqui, antes da gente começar, a falar para a gente quem é o Mário Trentin. Vamos lá, bom, sou engenheiro e mestre pelo ITA, trabalhando com a gestão de projetos, que é o que eu amo fazer já desde 2001. Então, sou aí um pouco mais de 20 anos em gerenciamento de projetos.
trabalhei em organizações como a Força Aérea, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, criei uma empresa, que é a Modern PMO, em 2014, agora estamos com 10 anos de Modern PMO, implementando escritórios de projetos, implementando ferramentas, ministrando também formações para as empresas e também treinamentos para as pessoas. Faço parte de atividades de voluntariado. Hoje tenho a honra de representar-nos aqui, o Brasil, no PMI Board of Directors de 2025 a 2027. E estou sempre aprendendo também com meus colegas, com os meus alunos, nas nossas aulas de MBA. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Fico à disposição em todas as redes sociais aí, quem quiser depois, artigos, referências, né? Hoje é um grande bate-papo aqui, mas sintam-se à vontade para continuar as conversas. Podem mandar mensagem lá no meu LinkedIn, sempre respondo, no Instagram. Prazer enorme estar aqui com você, Wagner. Maravilha, sempre um prazer nosso aqui, Mário, ter você com a gente, tá? E a gente gosta de trazer pessoas que têm uma história bacana na gestão de projetos, para dar insights para essa turma maravilhosa. E eu quero começar perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória, Mário. Assim, como foi o início da sua trajetória na gestão de projetos, tá? E o que despertou seu interesse pela área? Muito bem, vamos lá. Bom, acho que muitos de nós entram na gestão de projetos acidentalmente, né? Tem até alguns livros aí, o gerente de projetos acidental, ocasional. Quer dizer, você tem uma determinada profissão, em algum momento você fica responsável por uma iniciativa, e aí você tem que cuidar dessa iniciativa, né? O empreendimento, que é um projeto. Então, no meu caso, eu me formei em engenharia eletrônica, comecei a trabalhar com a manutenção. Então, eu era coordenador de manutenção, depois me tornei gerente de manutenção. E a manutenção é muita atividade do dia a dia, né? Então, a gente tem lá manutenção preventiva, preditiva, substituições de máquinas, às vezes upgrades de coisas, né? Que envolvia a parte elétrica, hidráulica, casa de força, telecomunicações. E era uma época em que a gente tinha muitas modernizações de equipamentos. Então, a gente tinha construção de novas infraestruturas aeroportuárias, enfim, outras coisas ali que, na verdade, eram projetos e que, de alguma maneira, estavam relacionados ali à engenharia ou à manutenção, né? E eu fui vendo as pessoas que eram responsáveis por esses projetos, eu me interessei pelo planejamento de projetos, né? Já tive parte de gerenciamento de projetos na própria graduação em engenharia. Lá na época a gente trabalhava com o PMBOK terceira edição, e no 5º ano tinha um professor que ministrava aula, o José Damiani, foi até meu orientador por um tempo nessa área de gestão de projetos. E aí, aos poucos, eu comecei a me tornar responsável por esses pequenos projetos ainda, que eram upgrades de equipamentos, substituições ou expansões ali. Comecei a fazer o planejamento dos projetos, né? E eu vi que eu gostava muito mais dessa área de gestão, pelo aspecto de planejamento, organização, eu gostava de lidar com pessoas, orçamento, enfim. Acabei gostando muito mais dessa parte de gestão do que somente da área técnica, que era a minha formação, né? Fazer arquitetura de sistemas, engenharia. E aos poucos, ali a partir de 2004, 2006, 2008, fiz MBA em gerenciamento de projetos, tornei voluntário do PMI, e aí busquei a certificação PMP, e desde então fui me especializando na área de gestão de projetos. Depois de 2010 em diante, eu fui chefe do escritório de projetos no Instituto de Aeronáutica e Espaço, e aí de 2010, 2014 em diante, eu trabalho muito mais com escritórios de projetos, que é fazer essa reorganização da estrutura da empresa, né? O design organizacional, a criação do PMO, as funções do PMO. Hoje chamamos até de Value Management Office, talvez vamos tratar disso aqui juntos também. E aí de 2014 em diante, eu trabalhei muito mais com essa implementação de escritórios de projetos, organização de portfólios e programas. E assim, eu sou apaixonado pela área, estou sempre estudando, buscando novos métodos, novos livros, novas ferramentas. Acho que isso é uma coisa que todos nós precisamos fazer. A nossa área, assim como todas as áreas, né, evolui muito rapidamente. Inteligência artificial, nós temos ferramentas de colaboração, nós temos abordagens híbridas, enfim, muitas coisas novas que surgem, e a gente, nós, gerentes de projetos, gerentes de PMOs, precisamos nos manter sempre
atualizados. É isso aí. Maravilha, Mário, excelente, trajetória fantástica, né? Como você falou, a gente às vezes cai na gestão de projetos de paraquedas, né? Você está na área, de repente fala assim, olha, tem um projeto ali que precisamos de um gerente, nós não temos, topa fazer, a pessoa entra ali e não quer sair mais, né? Então, Uhum, assim, é uma área fantástica. E eu imagino que você teve desafios, né? uhum. Como todas as pessoas têm. Quais foram os seus maiores desafios, Mário, no início, na gestão de projetos que você teve? Consegue compartilhar com a gente? Com certeza. Eu acho que muito dos desafios estão relacionados à parte de pessoas e, vamos dizer, dessa organização da gestão, né? Pelo menos esse foi o meu caso, acho que por causa da minha formação. Então, a formação em engenharia, ela é muito individual e muito técnica mesmo, né? Acho que as formações exatas, de alguma maneira, são muito mais assim. Embora a gente tenha alguma coisinha de administração, alguma coisinha ali de liderança, né? Quem faz exatas, você faz engenharia, enfim, tecnologia da informação, esse tipo de coisa, são muitos trabalhos individuais, tudo depende de você ali, você fazer seu projeto, tecnicamente e tudo mais. Então, devo confessar que eu não sabia trabalhar em equipe, né? Acho que nós não somos formados para aprender a trabalhar em equipe. Desde o ensino médio, é prova individual, dificilmente as pessoas fazem os trabalhos, tem os trabalhos em grupo ali, um faz e ninguém mais faz, né? Não tem uma coordenação. Na universidade, a mesma coisa. Então, quando eu comecei a trabalhar e eu tinha pessoas sobre a minha responsabilidade, isso foi muito difícil, porque eu estava acostumado a trabalhar sozinho e até num ritmo mais rápido ali, né, de fazer as coisas e, né, fazer as coisas acontecerem ali. E quando você está trabalhando com uma equipe, a gente tem que entender que essas pessoas são diferentes. Talvez elas não vão ter o mesmo ritmo que você, que a gente precisa aprender a delegar, a organizar, a resolver conflitos. Então, isso foi muito difícil no começo. Tive vários problemas lá com as minhas equipes, problemas de liderança, de não conseguir influenciar as pessoas, de elas não trabalharem bem nos projetos. Mas eu tive bons orientadores, graças a Deus. Então, eu tive 2 chefes aí que me ajudaram muito. O Major Dalmo Paim me ajudou bastante lá no início. Era um cara que já tinha grande experiência nesse aspecto de lidar com stakeholders, com a equipe, enfim. E um outro era um capitão que, da época, cuidava de aquisições e orçamentos, né, uma área financeira, também era novidade para mim. Então, esses foram os meus principais desafios, dentre vários desafios que a gente tem em projetos, né? Mas demorou bastante tempo para eu entender que a gestão financeira do projeto é fundamental, que muitas vezes eu e talvez outros gerentes de projetos aí das exatas, né, técnicos, a gente tem aquele foco no escopo, requisitos, cronograma, terminar a coisa, sendo que o orçamento envolve rentabilidade, fluxo de caixa, organizar os pagamentos, fontes de financiamento, que a gente pode ter múltiplas fontes de financiamento, como era o caso de alguns dos meus projetos, prestação de contas, que eram coisas muito importantes e que eu desconhecia na época. Então, eu diria que os maiores desafios foram os stakeholders e a equipe, essa parte de liderança e trabalhar com as pessoas realmente, e a parte de gestão financeira e orçamentária. Eu acho que eu tive tantos projetos fracassados por causa disso, tantos desvios em projetos, vamos dizer assim, que com o passar do tempo eu me tornei especialista nesse negócio, assim, me tornei obcecado ali pela parte financeira. Então, project finance, como que a gente realmente faz um business plan adequado, a viabilidade, o acompanhamento disso, porque eu vi e tive projetos eu mesmo, né, que fracassaram por causa de uma gestão financeira fraca, né? E a outra coisa também foi stakeholders, acabou sendo o foco do meu mestrado, fiz uma pesquisa sobre isso, publiquei um livro, um framework, que é o meu livro de stakeholders, publicado pelo PMI. Acabamos ganhando o prêmio Harold Kessner em 2015 por causa desse livro. E essas duas áreas hoje, para mim, são fundamentais e eu continuo me aprofundando muito nelas, né? Hoje trabalho aí com alguns projetos que são com órgãos de fomento. Você tem BNDES, BID, FINEP, FAPESP, até outros órgãos internacionais, e saber como estruturar os projetos e essa maneira de financiamento, eu diria que vai ajudar vocês demais.
né? Porque o escopo e o cronograma é o começo ali da nossa carreira em gestão de projetos, mas depois a gente precisa usar áreas mais sofisticadas, como o orçamento, que eu acabei de falar, stakeholders e comunicação, um bom gerenciamento de riscos, para você realmente poder avançar outros degraus aí na sua carreira, não é, Wagner? É isso aí, Mário, concordo plenamente. Aquilo muitas vezes aquilo que a gente tem dificuldade, se a gente empenha a desenvolver, acaba sendo uma das maiores habilidades futuras nossas, né? Como você citou aí, a parte financeira não era o seu, como é que fala, seu maior ponto forte, né? E hoje é um gerente de projeto que tem aí as habilidades todas, incluindo a parte financeira. E a gente vê muito falar, inclusive semana passada teve aqui o Anderson Salles falando sobre certificação PMP. E para se ter uma certificação PMP, entende-se que o profissional ele tem aí todas as habilidades em todas essas áreas que você acabou de citar, né, que eles Uhum. têm um conhecimento para isso. Como é que Com toda você certeza. vê, tá, a importância da certificação, especificamente a PMP, no Uhum. desenvolvimento do profissional de gestão de projetos, Mário? É fundamental, né, Wagner? Acho que é um conjunto, pessoal, de conhecimento, experiência, e aí você obter a certificação, né? Existe uma grande diferença entre a certificação e um diploma ou certificado, né? Então, o diploma ou certificado é quando você fez um curso. Você fez um curso de curta duração, você ganha um certificado, ou você fez um MBA, você ganha um certificado, um diploma. Então, um certificado ou um diploma é que você participou de um programa educacional. Você talvez tenha tido provas, né? Tenha tido esses módulos aí, e aí você absorve aquele conhecimento para o seu aprendizado. A certificação é quando a gente tem um órgão de padrões internacionais, como por exemplo a ISO, né? Você tem a certificação ISO 9001 para empresas, né? Existem certificações para empresas e para pessoas. O PMI, assim como o IPMA e outras organizações, tem um padrão internacional e tem uma certificação. Então, a certificação PMP em si, ela não ensina nada, né? Ela é uma prova, é um exame, ela tem uma avaliação da sua experiência, precisa submeter a experiência, 4.500 horas gerenciando projetos. Você precisa comprovar que você já fez um curso, 35 horas com um certificado, um diploma, e aí você precisa ser aprovado num exame. E aí sim você tem um reconhecimento internacional. Então, a certificação PMP ela é um reconhecimento de tudo que o profissional veio trabalhando, né? Então, de certa maneira, no seu plano de carreira, pessoal, você tem que começar pelo conhecimento. Pode utilizar livros, YouTube, fazer cursos, fazer um MBA. Tem programas internacionais, né? Pois quem tiver interesse, por exemplo, em programas internacionais, eu coordeno os programas internacionais na State University of New York, a Universidade Estadual de Nova York, que é uma universidade que tem mais de 100 anos, fundada em 1828, né? E a gente tem um programa de bolsas para a América Latina, para brasileiros e latino-americanos, né? Então lá nós temos um programa que se chama Competitive Project Management, são 3 semanas presenciais, ocorre em janeiro e em julho de todo ano. Então, em julho do ano que vem, por exemplo, julho de 2025, né? Nós temos 3 semanas lá, a segunda, terceira e a quarta semana de julho. Acho que mais ou menos ali pelo dia 10 de julho, né? Tem que ver o calendário, a segunda-feira. Dia 10 de julho até dia 30 de julho, a gente tem aula presencial com alunos internacionais, professores doutores, num curso de gerenciamento de projetos completo lá, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, 3 semanas, uma carga horária aí de 80 horas, com a vivência internacional, o aprendizado de projetos e, como eu falei, com essas bolsas também para a América Latina, né? Então, quem Ah, quiser que saber um pouco bacana. mais, muito bacana, porque é um programa que eu fui como aluno, né? Já que estamos falando dele aqui, Aham, acho que depois temos perguntas ali para falar sobre pontos de virada na carreira, né? Mas isso. já dando um spoiler aqui também, e eu nunca tinha saído do Brasil até 2010. E vamos dizer, já era mais velho, né? Em 2010 eu tinha uns 30 anos de idade aí, 30 e poucos anos de idade. Trabalhava muito bem aqui no Brasil, tinha feito engenharia no ITA, fiz mestrado, enfim, tinha boas oportunidades profissionais.
eu já tinha viajado para fora em congressos, né? Você vai lá, fica 3 dias, sim. 5 dias, 2 dias, né? Mas assim, num congresso é uma coisa muito rápida e que, vamos dizer, você não aprende tantas coisas, né? São palestras, serve muito bem para networking e para ver o que está acontecendo no mundo, né? Recomendo fortemente Tendências, né? tendências. Fui nesse recente aí do PMI lá em Los Angeles, tá bom. Mas assim, eu nunca tinha me preocupado em ter uma vivência internacional. E aí eu ganhei uma bolsa da Universidade da Califórnia. E aí falei, poxa, bom, como tem uma bolsa, né? Não era uma bolsa de 100%, mas era uma bolsa de 70%, então o curso ficava extremamente barato. Eu fui, e aí lá eu passei, já fui, eram 3 semanas, acabei indo um mês inteiro, tirei férias e fiquei 4 semanas lá. Então eu fiz contato com os professores, o professor Sangazavi, por exemplo, lá da Califórnia, eu tenho contato com ele até hoje. Ele me ajudou na minha pesquisa do mestrado depois de 2013, escreveu o prefácio do meu livro em 2015, né? Fiz contatos com alunos que eram da Europa, da África, do Oriente Médio. Então, depois desse programa, além de todo o aprendizado, você ganha um diploma internacional da Universidade lá estadual de Nova York, né? No caso que eu fiz era da Califórnia. E isso alavancou minha carreira, né? Então, em 2014, eu comecei a ter projetos fora do Brasil. Hoje tem vários projetos fora do Brasil. Então, ministro treinamentos lá no Oriente Médio, temos projetos de implantação de software na África e no Oriente Médio, consultoria lá na Europa. Tudo isso foi fruto desses programas internacionais. Então, muitas vezes hoje ainda, que o mundo é muito mais globalizado, né? Lá naquela época era um diferencial, hoje acho que já é quase que obrigatório. É melhor você fazer um programa internacional muitas vezes do que às vezes fazer múltiplos programas aqui no Brasil, né? Se você já fez o conhecimento aqui no Brasil, você ter a oportunidade de fazer um desses programas fora é muito importante. Mas o programa é um aprendizado, voltando à questão da certificação aqui para fechar a pergunta, né? Então, o programa é um aprendizado, você vai lá e fica 80 horas, você realmente aprende, ou se você está fazendo um MBA aqui no Brasil, é um aprendizado. E aí, conforme você junta a experiência, porque você precisa de 3 a 5 anos de experiência para a certificação PMP, aí sim você vai lá e faz a prova. Ela é a certificação mais valiosa do mundo. Tem até uma pesquisa salarial, se não me engano, do Economist junto com o PMI, que quem tem a certificação PMP, em média, tem um aumento salarial de 30%. Em média, né? Claro que você não vai ter um aumento ali do dia para a noite, mas as pessoas certificadas têm acesso a melhores vagas, porque se você for lá no LinkedIn, você vai ver como pré-requisito, PMP, você tem remunerações melhores, então abre muitas portas, com toda certeza, ter a certificação PMP. Ai, que maravilha. Inclusive, eu sei que vão me perguntar aqui, você tem como é que o pessoal fica, sabe, me fala, busca mais informações sobre o programa de Nova York, que você comentou, Mário. Como funciona? Assim, tem algum link que você consegue compartilhar O com a pessoal pode gente? mandar aí para mim, se você quiser, pode mandar até no meu WhatsApp mesmo, não tinha criado nenhum link, né? Pode anotar aí o meu WhatsApp, que é o meu pessoal mesmo, manda texto lá, conciso. É o que eu converso com você, né? É esse que você conhece aí, que é o 011 95580 0580. Manda lá que você quer saber sobre as bolsas, que depois salvo todo mundo aí e mando para vocês um por um quais são as informações da bolsa. Eu fiz um webinar sobre as bolsas há algum tempo atrás, mas eu preciso verificar se ele está gravado, mas eu mando para vocês link um por um ali, porque o processo de aplicação ele é bastante simples. Você vai lá preencher o seu currículo, motivação, por que você quer saber dessa bolsa, enfim, alguns aspectos lá. E aí você vai concorrer a essas bolsas. Então tem as bolsas, né, para a América Latina aqui, como eu falei. São bolsas de 50%, 60%, às vezes um pouco mais. O que significa que você vai ter aí algo como $5.400 de bolsa, que dá uns 30 mil reais aí de bolsa, né? Então, um programa de 80 horas com duplo certificado e tudo mais. Se fosse no valor normal que os americanos e os europeus pagam, ia ser algo em torno aí de uns $8 mil, que dá uns 42 mil reais. Nossa Senhora.
Pois é, que é pesado, né? Eu não tinha ido, se não tivesse bolsa, eu não tinha conseguido ir, porque é um programa muito bacana, mas é um investimento muito elevado. Mas com a bolsa, que só vale para a América Latina e Brasil, né? O Brasil está na América Latina, então não vale para países fora da América Latina. Vale, aqui vai muita gente do Chile, Argentina, Colômbia, México, Brasil. Você paga mais ou menos uns 12 mil reais. Que vai ficar lá uns 2.500, 3 mil dólares, você vai pagar uns 12 mil reais. Vai dividir até a data que você for, né? O que eu fiz na época que eu viajei é que eu me programei para ir um ano antes, né? Que aí você pesquisa certinho, passagem, tem um alojamento da universidade, você pode ficar no alojamento da universidade. Ah, bacana, até isso. Só tem alojamento em julho, é uma coisa importante, porque o que acontece é que na universidade, os Estados Unidos inteiro, o ano acadêmico deles é de agosto até maio, não é igual ao nosso, né? Então, de agosto até maio, em janeiro, os alunos regulares, vamos dizer assim, né? O pessoal que está fazendo graduação está ocupando os alojamentos. Então, em janeiro não tem alojamento. Mas em julho, que é as férias de verão deles, né? E aí para a universidade, todo mundo vai embora e os alojamentos ficam vazios, você tem o alojamento. Então, fica até mais em conta. Então, assim, um programa, eu depois fui como aluno de novo também em 2014, porque você tem outros programas, né? Em 2010 eu fui para a Califórnia, em 2014 eu fui para esse de Nova York, que eu estou falando para vocês. Mas posso mandar o folder para vocês também, quem quiser, mais uma vez, mande aí, ou então eu te passo, Wagner, que não tinha nada preparado aqui, né? A gente estava mais num bate-papo, mas eu posso fazer uma mini descrição, mando para o Wagner divulgar para todo mundo aí. Ótimo. Que é um processo, né, pessoal, assim, para a gente não é nenhuma atividade financeira, né? A gente tem aqui nossos próprios treinamentos da Modern PMO e outras atividades. Eu sempre dei aula em universidades porque é uma coisa que eu gosto muito. Acho que faz parte ali de se manter atualizado e é uma maneira também, né? Eu aprendi com meus professores de devolver um pouco aí para a comunidade, né? E por isso eu faço a coordenação acadêmica deste programa, mas não temos nenhuma área comercial com isso, nem nada lá. É tudo diretamente com a universidade. Então, o que eu explico para você é o programa de bolsas. Aí existe uma equipe de aplicação, que revisam ali as aplicações. Aí você pode dizer lá que já falou comigo, se entende, sabe o que é o curso, é para você mesmo, né? Se você tiver entendido ali a gestão de projetos, que é esse Competitive Project Management. E aí você pode receber a bolsa ou não, né? Tem um número limitado de bolsas, mas você acaba obtendo a bolsa. O problema é quando está muito próximo. Então, por exemplo, janeiro de 2025 não tem bolsa, porque já está aí em cima. Julho de 2025, eu não sei se as bolsas se esgotaram. Mas, por exemplo, se você está se planejando para ir em janeiro de 2026 ou julho de 2026, que aí você consegue dividir o valor até lá, por exemplo, né? Você vai dividir em 18 vezes lá até 2026, foi o que eu fiz também, que aí você já divide lá, fica mais tranquilo, procura passagem devagar e tal, pedir férias, no meu caso, para eu ir em julho do ano seguinte, né, na vez que eu fui viajar. Então, se você se programar para 2026, é muito provável que tem bolsas, que aí tem uma quantidade maior de bolsas conforme está mais distante, né, porque não estão sendo preenchidas ainda, e você pode fazer um programa de 80 horas com o certificado da Universidade Americana, professores doutores, é um programa muito legal mesmo, muito fantástico aí, que sempre que eu tenho a oportunidade eu divulgo. Acho que é legal a gente saber que tem essas bolsas por aí, né? Com certeza, excelente, boa indicação, né? Voltando aqui agora para o nosso tema, para mim, a certificação PMP foi um divisor de águas, tá? Eu trabalhava... Muitas portas, não, Wagner? Muitas portas abrem, mas assim, inclusive o meu último trabalho aqui, como funcionário mesmo de empresa, eu consegui aqui em Araxá devido a essa expertise, a esse conhecimento e também a certificação, né? Eu vim para cá para comandar, para poder ficar como liderança ali do PMO da organização. E o seguinte, Mário, você deu um spoiler aí, então vai a pergunta aqui agora, né? Qual foi o ponto de virada na carreira do Mário Trentin?
Muito bem. Bom, eu diria que foram duas coisas, sabe, Wagner? Uma foi esse programa internacional, sabe? Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar disso, eu procuro enfatizar, porque era uma coisa que eu não sabia. Então, assim, talvez nunca tivesse saído do Brasil, assim, para estudar mesmo, né? Porque, como eu falei para vocês, uma coisa, sei lá, um dia, 2 dias, 3 dias e tudo mais, você não vivencia a cultura. E, por exemplo, quando você vai no congresso, você fica lá dentro do congresso, né? No final das contas. Então, eu fui, recomendo, não estou desmerecendo aqui, sempre vou em congresso também, continuo indo. Mas, por exemplo, fui nesse congresso do PMI Summit, que eu sempre vou, costuma ocorrer em outubro todo ano, né? Esse ano foi em Los Angeles. Mas eles são 3 dias, é muito intenso. Então eu fico no hotel lá pertinho, aí chego de manhã, já vou para o Convention Center, fico lá o dia inteiro que é palestra, no outro dia também, e acabo já vindo embora, né? E é muito legal, porque tem várias palestras, você se atualiza, você encontra colegas, conhece outras pessoas aí do networking, mas não é uma vivência. Então, eu nunca tinha pensado em sair do Brasil, até lá em 2010, já tinha 30 e tantos anos aí, já tinha minha carreira, uma boa formação, já tinha feito mestrado, tinha boas remunerações aqui no Brasil. Mas quando eu fiz esse programa, eu aprendi que eu podia oferecer serviços à distância, eu aprendi que eu poderia ir construir consultoria e treinamento em outras regiões. Assim, esse ponto foi a internacionalização da minha carreira, com certeza. A internacionalização da minha empresa. A gente nunca tinha prestado nenhum projeto fora do Brasil. Então, a gente atendia empresas aqui, né, como atendemos hoje, enfim, a Bev, Coca-Cola, Suzano, boas empresas aqui, mas nunca tínhamos feito projeto fora do Brasil, porque tudo isso era muito desconhecido para mim. E conversando com os professores, outros profissionais, você fica lá literalmente imerso, porque muita gente fala, poxa, mas eu não sei muito bem inglês e tal. Primeiro que você pode dar um up no inglês daqui até 2026, né? Então dá para você dar uma melhoradinha, não precisa ser nativo, mas você tem que ter um intermediário aí para você conseguir ouvir bem, né? E quando você fica lá o dia inteiro, você acorda e toma café da manhã, o pessoal está falando inglês, você vai no supermercado inglês, na farmácia inglês, provavelmente você vai ficar doente lá também, que é um mês inteiro, você vai no hospital inglês, tem o seguro de saúde aí, que é obrigatório, todo mundo tem que fazer. Então, fiquei doente, fui no hospital, fui no mercado, fui tudo quanto é coisa lá. Então, realmente, é como você estar vivendo um mês nos Estados Unidos, poxa, né, 12 mil reais ali, não vamos falar que é pouco dinheiro, é um grande investimento, mas se você comparar, é metade de um MBA, para você ficar um mês inteiro lá, 80 horas, com o diploma da State University of New York, do negócio todo. Visita empresas, então as empresas variam ali, né? Mas visitei Microsoft, LinkedIn, lá em Nova York visitamos a sede da ONU em Nova York, no da Califórnia visita o laboratório da NASA, que é o Jet Propulsion Lab. Então, assim, tem umas coisas muito bacanas que nunca tinham passado pela minha cabeça, né? E depois disso, essa internacionalização da minha carreira, eu já era voluntário do PMI também, mas aí eu me senti mais seguro para as posições de voluntariado global. Porque, como eu ficava muito aqui só com essa minha cabeça ali do Brasil, de trabalhar no Brasil e voluntário no chapter do Brasil, e todas essas coisas são muito importantes, né? Não estou desmerecendo aqui, mas criou novos horizontes para mim. Então, eu fui trabalhar em várias posições globais do PMI depois, fui participar do Standards Consensus Committee, que faz o Guia PMBOK, do Global Accreditation Council, onde eu ia viajar para visitar universidades em nome do PMI. Em 2014, eu fui eleito para o board do PMI Education Foundation, Fundação Educacional do PMI. Depois fui eleito para o board do PMWB, que é o Project Managers Without Borders. Então, este voluntariado, somado a esse programa internacional, eu diria que são os grandes pontos de virada aí da minha carreira. Talvez eu tivesse tido uma boa carreira também, focando aqui no Brasil, trabalhando com boas empresas, enfim, tudo mais. Mas, assim, hoje, eu tenho, por exemplo, dentro do meu planejamento, morar em outros países. Eu já trabalho em outros países, já consigo fazer atividades remotamente ou visitar, fazer essas viagens aí lá, trabalho, consultoria, treinamentos. Então, isso me deu uma mobilidade, uma segurança aí na minha carreira também, que às vezes o Brasil não está muito bem, ou assim como outras regiões, né? Quando você está ali numa região, e saber que você, né, por
exemplo, estamos num ano de baixa do país tal, eu posso fazer mais projetos lá no outro país, posso fazer mais projetos no outro país. Eu diria para vocês que isso é uma coisa muito bacana, que não é difícil. Então, muitas vezes a gente olha ali para as pessoas que a gente vê, né? Poxa, grandes colegas nossos aí que estão pelo mundo, né? Brasileiros aí que estão morando nos Estados Unidos, na Europa, enfim, vários colegas aí. E a gente olha e pensa, poxa, mas eu nunca vou conseguir fazer aquilo, né? Como é que eu faço para mudar para a Europa se eu não conheço ninguém, mudar para os Estados Unidos se eu não conheço ninguém? O caminho é sempre um programa educacional. Se não for esse, é outro programa educacional. Você procura programas lá de 3 semanas, 5 semanas lá na Europa, em algum lugar. Porque a grande virada de chave na minha cabeça foi que a gente fica muito aqui pensando, poxa, eu gostaria de sair do Brasil, eu preciso de uma oportunidade, mas você nunca vai achar a oportunidade estando aqui, porque você não tem acesso à oportunidade, né? Vou procurar no LinkedIn, mas aí a pessoa vai perguntar se eu tenho experiência internacional, outras coisas, não sei onde procurar. Quando você vai para um programa desse, não estou falando só desse da Califórnia, né, o de Nova York, você pode pesquisar vários. É o que eu sempre recomendo aí, pessoal, porque não é nenhuma coisa, só esse programa aí que o Mário está recomendando. Não, tem muitos programas lá na Europa, então na Espanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá. Você escolheria um desses países aí, mas você tem que ficar mais do que 2 semanas lá. Essa aqui é a grande sacada. Porque se você faz aqueles cursos de 3 dias, 5 dias, eu fiz também, é tudo muito corrido, você não consegue conhecer as pessoas, você não consegue vivenciar o país. Quando eu fiquei 1 mês lá pela primeira vez, aí eu fui perguntar como é que eram os impostos, como é que abre empresa lá nos Estados Unidos, ia visitar os professores lá após a aula, ia perguntar para os alunos de outros países, só que aí você tem tempo, tem 3 semanas, 4 semanas, né? Então, é muito importante que em algum momento da sua carreira você escolha um curso de mais do que 2 semanas fora do Brasil para você ficar lá. Então, seja esse ou seja qualquer outro, mas não tem nada igual na sua carreira. Você tem que ir, ô Wagner, vamos junto nesse negócio aí. Já convidei ele algumas vezes, vamos pegar uma dessa aí e vamos embora lá. Maravilha, gente. Excelente. Ó, gente, dica que vale ouro, hein? Dica que vale ouro, fiquem espertos. Ô Mário, tem uma pergunta aqui da Janaína, ela fez mais no início, tá? Quando você estava falando da sua experiência, do seu início, ela perguntou se você chegou a documentar lições aprendidas dos projetos. Sim. Uma coisa que eu sempre fiz, na verdade, é que eu sempre fiz uma espécie de retrospectiva dos meus aprendizados. Era uma coisa que eu fazia diariamente quando eu estava na graduação, e fazer periodicamente, ele era um negócio semanal, sabe? Porque é uma coisa que, para mim, era uma forma de aprendizado, é essa questão de fazer resumo e mapa mental, sempre foi. Porque eu acho que a gente vai esquecendo, né? Então, você vai lá, assistiu a aula e tal, aí você esquece. Então, sempre faço um resumo no fim do dia, faço um mapa mental. Faço isso até hoje, na verdade. O que deu certo, o que deu errado, ou às vezes faz semanalmente, porque depende do seu trabalho também, né? Talvez você não tenha coisas novas ali todo dia, hoje foram reuniões, alguma coisa mais de rotina, mas você fazer isso semanalmente é uma coisa muito importante, porque você não apenas tem as lições aprendidas, que ela colocou aí na pergunta, mas acima de tudo vem o autoconhecimento. Então, acho que o grande diferencial do líder, do gestor, hoje e para o resto da vida, daqui para frente, é que a gente precisa de autoconhecimento, autorregulação e automotivação, que são elementos lá da inteligência emocional, né? Então, muitas vezes, essa minha reflexão da semana é, poxa, o que eu fiz errado naquele conflito junto com o Wagner, né? Poxa, o que eu fiz de errado ali com minha equipe, que o pessoal parece que está mais desmotivado? Ou como eu poderia trabalhar melhor com o meu fornecedor, com o meu cliente? Então, muitas vezes eu ia mudando técnicas que eu utilizava ali em cada uma dessas áreas, mas também me autoconhecendo. Que às vezes a gente fica mais chateado numa determinada situação, você fica com raiva num determinado conflito, você tem problemas de comunicação em determinadas situações, e é muito mais do que só aprender na técnica, né? Lições aprendidas é o que você fez errado no seu cronograma, fazer certo da outra vez, é a gente poder se conhecer.
Porque aí hoje eu sei, por exemplo, que tipos de projetos e situações que eu me dou melhor e outros que eu não me dou tão bem. Por exemplo, né? Eu fiz aqueles testes MBTI, DISC, essas coisas aí que eu recomendo muito também. Todos os profissionais fazerem isso, porque você tem uma visão lá, mais ou menos, do seu funcionamento interno, né? Então, eu gosto muito mais dos projetos que têm alguma coisa de inovação e empreendedorismo. Quer dizer, você está criando alguma coisa nova, você tem riscos maiores, você tem incertezas e também mais abertura para fazer as coisas, é o tipo de projeto que eu consigo fazer melhor. Quando a gente fala daqueles projetos que são extremamente urgentes, como projetos de socorrer alguma coisa, né, uma grande crise, embora eu já tenha feito isso, tem algumas técnicas ali, eu não sou a pessoa ideal para fazer isso, por exemplo. Então, você vê que você tem os gestores de crises ali, né? Que as pessoas acionam protocolos, né? Enfim, priorizam determinadas coisas, são mais frios e calculistas ali, né? Em, de repente, cortar pessoas, tem que selecionar uma coisa ou outra coisa. Eu não faço tão bem isso e é o tipo de projeto que, por exemplo, eu procuro evitar, porque aí você começa a se conhecer melhor, né? Então, esse autoconhecimento de tipos de equipe que você vai trabalhar, de tipos de projetos que você vai trabalhar, tipos de ambientes que você vai trabalhar, ele vai ser muito importante porque você vai ter muito mais sucesso naquilo que você tem facilidade do que naquelas coisas que você não tem facilidade, né? Que é aquele livro do Descubra os seus pontos fortes. Então, quando você descobre essas coisas aí que você gosta de fazer, e faz um pouco melhor do que as outras pessoas, você gosta de fazer também, está sempre se aperfeiçoando. Quanto mais desses você tem, melhor você se torna em termos de referência, mais sua remuneração e reconhecimento lá naquela área, em vez de, às vezes, a gente tem muita competência, mas nós estamos no tipo de projeto errado ou no lugar errado, sabe? Acho que é essa a questão. Que ótimo. E assim, a Janaína colocou também aqui, agora há pouco, eu fiquei na dúvida sobre o que ela perguntou, mas ela colocou o seguinte: mesmo os projetos de área militar? Sim, você fala de lições aprendidas ou de... Provavelmente foi quando você começou a falar de lições aprendidas, ela colocou Sim. essa pergunta de novo. Então, em todo tipo de projeto eu sempre faço lições aprendidas, né? Agora, uma coisa importante, a gente estava até discutindo isso junto com uma empresa que estamos trabalhando agora, uma seguradora aí que adquiriu outras empresas. Então, embora a gente faça lições aprendidas, eu faço lições aprendidas individualmente, a gente salva lições aprendidas de projeto. As lições aprendidas, elas só funcionam quando a gente coloca em prática. Então, no meu caso individual, eu sempre faço o resumo de alguma coisa, mas eu escrevo uma ação que eu vou tomar, ou no próximo projeto, ou enfim, na próxima semana, alguma coisa que eu vou fazer. E a gente precisa disseminar esse conhecimento. É aí que entra a questão que eu estava discutindo junto com essa empresa, né? Simplesmente você criar um grande Excel com listas aprendidas, ou fazer um SharePoint, criar um Evernote, alguma coisa assim. Mas ninguém revisitar e transformar aquilo em procedimentos, ele não vai servir para nada, porque ninguém volta lá para ler, né? O que a gente precisa fazer é estar constantemente falando a respeito disso. Então, eu volto e meia reviso as minhas lições aprendidas, eu defino qual vai ser meu próximo passo, né? Um procedimento ou alguma coisa que eu vou modificar. E quando estamos falando de equipe, a equipe tem que discutir essas lições aprendidas e trazer exemplos práticos de como ela vai aplicar. Porque ninguém vai ficar voltando lá no repositório, né? Começou um novo projeto, aí você vai lá e vai ficar procurando 10 mil linhas lá para ver uma coisa que é parecida com o seu projeto. Ninguém vai fazer isso. Mas quando a gente transfere o conhecimento de um para o outro, nesse conhecimento tácito, então vem aqui, o Wagner, vamos fazer um bate-papo aqui sobre risco, né? Cara, traz aí os seus projetos que deram errado, eu vou trazer os meus, a gente fica conversando. Ele vai lembrar das histórias. Eu vou aprender com os riscos dele, ele vai aprender com o meu, mas ele não vai entrar no meu Excel e ficar lendo aqueles negócios, né? Então a gente precisa capturar as lições aprendidas, que faz a gente refletir e colocar no papel. Mas a única maneira de tornar aquilo útil é pegar essa coisa que está no papel, discutir com outras pessoas e transformar em novos processos e procedimentos. É isso que a gente precisa fazer.
Porque eu vejo muitos gerentes de projeto também anotam todas as lições aprendidas, mas ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia. E aí você não tem nenhum avanço. A gente precisa anotar, refletir sobre aquilo e mudar o nosso comportamento. Excelente, Mário, maravilhoso. Eu vou entrar daqui a pouquinho na inteligência artificial agora, vou voltar a falar um pouquinho também sobre lição aprendida, mas deixa eu responder a pergunta do Marcos Alves. Que ótimo papo. Mário, o que você acha de práticas ágeis em projetos de engenharia? Você vê aderência para a área? Em projetos de engenharia para inteligência artificial? Não, o que você acha de práticas ágeis dentro Práticas da ágeis. engenharia? As práticas ágeis, na verdade, elas surgiram na engenharia automotiva, né? Então, funcionam muito bem. O que acontece muitas vezes é que a gente, assim, entendemos como se fossem práticas ágeis algumas metodologias que não são a agilidade em si, né? É um grande guarda-chuva. Por exemplo, as pessoas pegam o Scrum, por exemplo, como se fosse a agilidade, sendo que é uma das abordagens, né? Um dos frameworks ali que existe dentro da agilidade. A agilidade pressupõe que a gente tem uma arquitetura modularizada, pressupõe que a gente tem uma nova forma de desenvolver produto, e aí sim a gente usa abordagens ágeis de gestão. É essa a questão. Então, quando a gente pensa em engenharia, a gente tem formas de construir produtos inovadoras hoje, para a gente poder fazer essa modularização, e aí sim a gente pode usar a agilidade. Por exemplo, um dos primeiros artigos da agilidade é o Takeuchi e Nonaka, acho que de 1983, que era a nova maneira de desenvolver produtos, que era o desenvolvimento de um carro na Honda, utilizando abordagens ágeis. Nós temos grandes casos mundiais, como o avião Gripen, da Saab, ele foi todo desenvolvido em ágil. Ele foi todo desenvolvido em ágil. E foi desenvolvido a 1/10 do custo do F-35, e acho que em menos de 1/3 do preço do F-35, do cronograma do F-35, para a gente ter uma ideia. Se você colocar aí Gripen, Saab, Agile, você vai achar os artigos publicados sobre isso. Se você colocar Gripen versus F-35, você vai ver as comparações. Agora, o que acontece? A Saab, ela tinha mais ou menos 1.000 engenheiros trabalhando no Gripen. Então não dá para você pôr um Product Owner e encher um monte de gente ali, né? Ela utilizou um modelo de agilidade escalada, que, salvo engano, era alguma coisa até mais ou menos parecida com o SAFe. Então você pode utilizar o Large Scale Framework, a gente pode utilizar o Scrums of Scrums, a gente pode utilizar o SAFe, que é o Scaled Agile Framework, a gente tem outras abordagens aí que realmente são escaláveis. E aí você começa fazendo uma arquitetura do produto, a modularização desse produto, e aí sim esses módulos com interfaces muito bem definidas podem ser feitos com agilidade. Nós temos agilidade dessa maneira na construção civil. Um outro exemplo de agilidade na indústria aeronáutica, o KC-390, um avião militar da Embraer, um dos maiores aviões militares do mundo, ele foi desenvolvido também em ágil, tem artigos publicados sobre isso. Eu me lembro que até o desenvolvimento do avião estava no Gira. Então você tem a possibilidade de fazer isso, mas exige que a gente tenha pensado o desenvolvimento do produto. Porque um produto monolítico nunca vai poder ser feito de maneira ágil, seja ele um software, seja ele um hardware. Então, se a gente pensar, por exemplo, né, os softwares antes eram monolíticos. Se você pegar IRPs mais antigos, e-commerce bem antigo, aí não dava para você ir fazendo aqui versões e módulos, né? Você tinha que construir, vamos dizer, o site da Amazon já nasceu aí, né? Todo em microserviços, modularizado e com agilidade. Mas imagina que esse site da Amazon aí, ou da Americanas, de algum e-commerce qualquer, ele fosse um monolítico. Aí você tem que colocar tudo no ar para você poder fazer compras. E quando você quer mudar o sistema de pagamento, porque tem 2 cartões, agora você quer colocar o Pix, você tem que parar tudo, tirar tudo e fazer tudo de novo. Não é a questão de ser ágil na gestão. O produto tem que ser modularizado. Aí hoje, quando você pensa em software, tudo é um microserviço. Então, você tem lá um microserviço de pagamento, um microserviço para você fazer tal coisa, enfim, você pegar o player do Spotify lá, um monte de pedacinhos. Aí o cara tá mexendo só no lugar que organiza playlist, todo o resto está funcionando.
e ele troca o negócio da playlist e o resto continua funcionando. Por quê? Porque as interfaces estão muito bem definidas. Então o Gripen, que é um hardware complexo, ele foi desenvolvido dessa maneira. O pessoal que estava fazendo aviônica, o pessoal que estava fazendo trem de pouso, etc., eles tinham uma modelização muito clara, requisitos muito claros, interfaces muito claras. O que faz o produto ser ágil ou não é a engenharia de sistemas deste produto. Então, existe um órgão internacional para isso, que é o INCOSE, o International Council of Systems Engineering. Ele tem um manual para isso, que é o SEBOK, o Systems Engineering Body of Knowledge, né, o PMBOK da engenharia de sistemas, e ele diz como que você vai modularizar um hardware, software ou um sistema social para que a gente possa utilizar abordagens ágeis e híbridas em cima disso, né? O INCOSE, inclusive, tem um livro publicado do INCOSE junto com o PMI, que é conectando o gerenciamento de programas e engenharia de sistemas. Então, muitas vezes, o problema não está se é de engenharia ou não, se é de software ou não, está no produto sendo desenvolvido com técnicas antigas. Hoje a gente tem o desenvolvimento integrado de produto, o desenvolvimento enxuto de produto, nós temos a modularização do produto, e é isso sim que permite a gente usar técnicas híbridas e ágeis para a gestão. Então, assim, na sua visão, complementando a pergunta do... Cadê o nome dele, gente? Desculpa, Marcos Alves. Não existe essa de gestão de projetos tradicional, é preditivo ali, é engenharia, é construção predial e ágil para TI. Isso não existe. Não, a grande questão, assim, a agilidade, pessoal, é quando a gente não tem o escopo definido e não temos requisitos estáveis. É isso. Pronto. E o tradicional é quando o escopo já está fechadinho e os requisitos estão fechadinhos. Então, por exemplo, se a gente está falando de um avião que nunca foi construído, você concorda que os requisitos vão mudar? O F-35, pessoal, quem procurar aí, ele é um dos maiores fracassos da engenharia mundial. Porque ele foi mudando, aí quando o pessoal foi fazer o primeiro voo, o negócio embaçava tudo e você não conseguia ver nada. Como que você faz um avião daquele que você nunca tinha imaginado, com decolagem vertical, umas coisas aí que quem conhece sabe que é extremamente avançado e complexo? Como que você faz isso de uma maneira preditiva e monolítica? Você vai ter que toda hora ficar refazendo, entendeu? É por isso que a Saab e várias outras organizações optaram por fazer um desenvolvimento ágil. Ele tinha versões do produto, né? A grande questão é que quando você está fazendo um hardware complexo, como um avião, esses seus MVPs eles têm que ser um pouco mais sérios, né? Porque ele pode cair. Mas ainda assim são MVPs. Então ele teve versões, pra você ter uma ideia, você pesquisar aí, você vai achar os artigos. A cada 6 meses, a Saab lançava um novo Gripen. Cada 6 meses. Então não dá para fazer Scrum de semana no avião. E nem era Scrum. Então era um ágil escalado, né? Em uma semana não dá para fazer nada em avião. Mas a cada 6 meses você tinha um release de um avião inteiramente novo. E conseguiu desenvolver, talvez hoje, um dos aviões mais modernos aí que existem, né? Se a gente falar de software e a gente tiver tudo desenhadinho que a gente vai fazer, você pode fazer ele da maneira preditiva. Porque a maneira preditiva, pessoal, se a gente sabe o que vai fazer, ela é mais eficiente. Eu sempre faço uma palestra a respeito disso, né? Porque se você sabe exatamente o que você vai fazer, para que você vai usar agilidade? Porque a agilidade não é mais rápido. A agilidade é mais flexível e mais adaptável. Adaptativo. Para que ela seja mais... E para que ela seja mais flexível e adaptável, a gente tem um trade-off, que é ela desperdiçar recursos que eu preciso reconstruir algumas coisas, concorda? Então, por exemplo, né, o exemplo que eu sempre dou, eu gosto de montar Lego, né? Se você pegar um daqueles Legos mais complexos, que tem milhares de peças, por exemplo, tem um Lego que eu sempre falo nas palestras, aí se pegar o Lego da Torre Eiffel, ele tem 10 mil peças. Fica do nosso tamanho, assim, tem 1,60 m, 1,70 m de altura. 10 mil peças, pessoal. Se eu pegar as 10 mil peças, pegar os saquinhos, jogar na frente de vocês, der um monte de post-it e falar para vocês construir a Torre Eiffel com Scrum, vocês nunca vão conseguir fazer. Não é que vai demorar, não. Eu desafio vocês aí, podemos apostar aí 10 mil reais.
Vocês nunca vão conseguir montar, porque vai estar 10 mil pecinhas ali misturadas. Você pode fazer o backlog que você quiser, pode fazer o que você quiser, e você nunca vai acabar aquele negócio. Agora, se eu der um manualzinho para você, que é uma EAP preditiva, aí você pega o primeiro, né? Quem conhece o Lego ali, vira a página, pedrinha 1, 2, 3, vira a Mostra as página, pecinhas. tamanho 3, 4, 5. É um cronograma sequencial, preditivo, com uma EAP que a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer. Se eu der esse negócio para vocês, vocês vão terminar isso aí, né? Como é muita peça, não sei, uns 3 dias, 5 dias, mas vai terminar. Mas você nunca vai terminar aquilo se a gente for fazer de uma maneira ágil. Então, por exemplo, quando a gente fala de projetos de parada geral de manutenção, né, eu já fiz várias paradas aí de fábricas, a gente fez, por exemplo, grandes paradas de manutenção lá na Klabin, que para 30 dias, 45 dias, né, uma fábrica que para a cada 1 ano e meio, 2 anos, significa que a gente tinha 85 mil tarefas no project. 85 mil tarefas no project. Mais de 200 subprojetos. Em torno aí de 200, 300 fornecedores. Mais de 3 mil pessoas trabalhando. Não tem como você fazer isso com agilidade. E seria uma burrice fazer com agilidade, porque a gente sabe tudo exatamente o que vai ser feito. Que a gente tem um mapa da fábrica. Nós sabemos cada parafuso da fábrica, cada equipamento da fábrica, tudo. Porque nós já temos isso, né? Aí nós sabemos que nós vamos trocar coisa tal, que vai substituir a caldeira, que vai trocar o disjuntor. Para que você vai fazer algo com requisitos variáveis e com o escopo variável? Não tem sentido. Então, o projeto, quando ele tem o escopo bem claro e todos os requisitos definidos, ele é muito mais eficiente da maneira preditiva. Quando a gente não sabe o escopo e os requisitos são variáveis, é muito melhor usar flexibilidade e adaptabilidade. Seja de engenharia, de software, de qualquer coisa, né? Então, assim, se você vai construir um projeto de engenharia, mas não está claro, faça com agilidade. Protótipos, versões, modularização. Se é um projeto de engenharia que está tudo claro, faça com o preditivo, né? Então, preditivo é escopo fixo. E o ágil é flexibilidade, variabilidade ali no nosso escopo, né? Bacana. Então tá mais ligado com o tipo de projeto e não com a área do projeto. Basicamente Muito isso, mais. né? É isso aí. Maravilha. Estamos chegando ao final. Gente, eu tenho tanta pergunta aqui para fazer com o Mário, mas já vai ficar, já vai ficar o convite para ano que vem marcarmos mais um encontro aqui para a gente finalizar. Antes de fechar, Mário, só fazer uns comentários do pessoal aqui, né? A Janaína colocou aqui que trabalhou ajudando a implementar o ESG na FAB, né? Que você comentou um pouquinho sobre os projetos de lá. A Marina Rosa, em uma empresa que trabalhei, tínhamos esse hábito de fazer o pós-mortem, tanto para projetos que deram certo, como, claro, aqueles que não deram. Uhum. Né? E a Janaína... Então, isso aí é uma prática, né? Então, assim, não só para aquilo que foi bom, né? Tem um amigo nosso aqui que, quando eu chamo ele para dar palestra, ele gosta de falar sobre casos de fracasso. Ele não gosta de falar de casos de sucesso, que todo mundo fala de casos de sucesso. Ele gosta de falar de coisas que fracassaram. Aí traz bem ideias pra gente. E a Janaína colocou também aqui, né? Tinha dificuldade em identificar lições aprendidas nos projetos antigos. Que aí você contribuiu aí com ela, né? Era normal isso, né, Mário? Maravilha, gente. Chegamos ao fim. Eu quero fazer uma pergunta final aqui, né? Eu vou pular um tanto de perguntas que eu preparei aqui. E a pergunta, 2 perguntas, tá, Mário? Primeiro, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Mário Trentin no início da carreira, qual seria? Acho que eu voltaria e falaria da tecnologia e falaria dessa questão internacional, né? Mais uma vez aí, assim, acho que eu demorei. Se eu tivesse
feito alguma coisa internacional, talvez até quando eu saí da graduação, né? Hoje eu vejo aí os meninos mais novos, né? Tá lá no último ano de graduação, acabou de se formar, porque aí você não precisa de férias, aquela logística toda, né? Eu foi difícil, né? Porque ainda estava no serviço público, era oficial da Força Aérea, você tem que pedir férias o mês inteiro e tal. Eu acho que o quanto antes você fizer isso, e eu não dei valor para isso, você já tem a sua internacionalização de carreira. E a outra coisa é cada vez mais estudar a tecnologia. A gente falou aqui um pouco de inteligência artificial, mas acho que vários conteúdos aqui do Wagner e palestras do ConaGP e muitos eventos aqui falam do uso da tecnologia, não só a inteligência artificial, mas essa produtividade, né? Então, muitas vezes, eu acho que eu demorei também nisso, por muito tempo, focar na metodologia, aí a gente tem os post-its, tem diagrama na parede, temos o cronograma na parede, esse tipo de coisa, e a metodologia é a base de tudo, né? Você não pode esquecer a metodologia. Mas quando você começa a dominar ferramentas mais avançadas do que somente o Excel, ou somente o Flipchart, você consegue multiplicar a sua produtividade por 10. Então, assim, hoje, literalmente, eu consigo acompanhar mais do que 20 projetos sem ter o mesmo sofrimento que eu tinha acompanhando 5 projetos em 2018, por exemplo, né? Então, a gente faz aqui reuniões de 15 minutos, os dashboards estão todos prontos, as comunicações são automatizadas. Então, o tempo que você investe aprendendo tecnologia, aprendendo a usar Google, Microsoft, tem tanta coisa por aí, né? Mas aprendendo a usar essas coisas, demora para aprender, demora para fazer o setup, mas depois a coisa roda ali, né? Eu brinco, né? Porque tem uma frase famosa aí do Steve Jobs, que ele falava que o computador era a bicicleta para a mente, né? Você vai devagar e não vai longe se você não tiver só seu cérebro ali. Quando você tem o cérebro e o computador, aí você vai muito mais rápido, né? Que era essa analogia da bicicleta que ele falava. Então, quando a gente não tem as ferramentas, a gente vai muito mais devagar e a gente consegue gerenciar muito menos projetos. E pior do que isso, a gente deixa de fazer a parte humana dos projetos, né? Isso faz parte de uma pesquisa que eu li, e a gente vê muito quando a gente implementa ferramentas de PMO. Quando a gente implementa ferramentas de PMO, a gente libera muitas horas das pessoas, né? 20%, 40% das horas. E o que você faz nessas horas? Você vai cuidar mais da sua equipe, dos fornecedores, dos stakeholders, do pensamento estratégico. Então, teve uma organização que a gente implementou ferramentas de automatização e que a gente economiza 1.500 horas por mês hoje lá. E aí todo mundo pergunta, né? Mas, poxa, quantas pessoas foram demitidas e tal? Ninguém. Porque aquelas 1.500 horas era dinheiro perdido. De você copiar uma coisa no Excel para outro Excel, aí copiar para um PowerPoint, aí refazer, aí pega e copia todos os dados do e-mail, aí transforma numa tabela, enfim, isso é um trabalho que não agrega nada, não é bom para ninguém. Quando você elimina essas coisas, você pode, com as mesmas pessoas, gerenciar mais projetos. E uma coisa que aconteceu nessa organização é que diminuiu, por exemplo, problemas com equipe, conflitos, diminuiu claims com os fornecedores. Porque muitas vezes nós, gerente de projeto, quantas vezes isso já aconteceu comigo, né? Eu tão sobrecarregado lá fazendo relatório, apresentação, não sei o quê, eu deixava de falar com o fornecedor, a gente tinha um conflito, uma nota que não foi paga, um requisito que estava errado. Então, quando estas atividades que não agregam nenhum valor são removidas ou automatizadas, você consegue prestar atenção naquilo que está dando problema. Sua equipe, seus fornecedores, enfim, nessa coisa toda. Então, acho que as duas coisas que eu voltaria e investiria muito mais, além de continuar nesse aprendizado de metodologia e tudo mais, programa internacional e aprendizado de tecnologia. E eu acho que essas duas coisas, elas vão ser ainda muito mais importantes, que a gente está numa globalização cada vez maior, né? Hoje, talvez todo mundo que está assistindo aqui está trabalhando num projeto internacional. Tem um cara da Índia aí que é seu fornecedor, um cara da Europa que está na sua equipe, né? Porque o trabalho remoto e híbrido levou a isso. Então, todo mundo aí provavelmente está trabalhando num projeto com algum cara de fora. E usando a tecnologia. Então, se já era importante, né, na época lá, hoje eu acho que é mais fundamental ainda para todos nós. Fantástico, Mário. Olha, gratidão por ter aceito o nosso convite, estar aqui no último programa de gestão de projetos do ano, fechando com chaves de ouro com o grande Mário Trentin.
E já tô avaliando o convite, viu, Mário? Eu vi Vai aqui a bem mensagem. demais. Vou pensar aqui para a gente poder fazer juntos isso aí, para a gente, né, fazer a diferença, né? É Mário, isso quero aí. deixar aberto aqui agora, enquanto eu coloco o pessoal aqui no chat, só lembrando, já coloquei para vocês no chat, gente, o link para vocês fazerem a pesquisa. Ó, que pesquisa! Emitir o certificado de Certificado. participação, tá? É um token único. Assim que acabar esse webinário, o token perde a validade. Então não tem como emitir. Então clica lá. Se você já emitiu um certificado com a gente, quando você clicar, o seu nome já vai aparecer travado, não tem como mudar, ok? Se você nunca preencheu certificado aqui com a gente na Digital Edu, é a primeira vez, o campo de nome vai ficar editável para você. Por quê? Para colocar o seu nome como você quer que ele saia no certificado, tá? Que é diferente do cadastro da plataforma. Tem gente que usa primeiro e último nome, primeiro e segundo nome, cada um faz de uma maneira. Então ali você vai colocar para os certificados. Na próxima vez que você entrar, esse nome já aparece travado, ok? E o certificado que você vai receber, ele tem o QR Code de validação. Então, se a instituição de ensino, se a empresa quiser verificar se é verdadeiro o certificado, é só escanear, colocar o código que vai aparecer no chat. Pronto, vai falar se ele é válido ou não, pode tirar uma cópia dali e tudo mais, ok? E lembrando que também, acabando aqui, gente, depois que acabar essa live aqui, clica em sorteios, ok? Na parte superior aí no menu, porque nós vamos ter sorteio no dia 21 com o nosso fechamento, onde eu vou fazer um showzinho de saxofone para vocês aqui no Olha final. só. Vai ser bacana, mano, vai ser chique, hein? Sábado promete. Então, para participar tem que fazer algumas ações. Então, clique em sorteio para saber mais. Vai ser bem bacana. E quero deixar aberto aqui, Mário, para você fazer as considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco. Muito bem, pessoal, agradecer a vocês e, enfim, só o fato de você estar participando de programas como esse, buscando livros, buscando conhecimento, isso já é muito importante. Coloque vocês à frente, sabe? A gente tem que ir se mantendo atualizado e procure sempre dando os passos da sua carreira, sabe? Que às vezes também a gente olha, as outras pessoas lá estão fazendo MBA, programas e tudo mais. Se isso não for a sua realidade hoje, como não era a minha quando eu comecei, vai devagar. Então, assim, quando eu comecei na minha carreira, pegava livros emprestados, né? Assistia coisas do YouTube, fazia voluntariado ali no PMI, e aí você vai melhorando, você começa a trabalhar e as suas condições ali vão melhorando também, porque às vezes a gente também quer ir rápido demais, né? Eu não podia fazer um MBA quando eu iniciei a minha carreira, não podia fazer determinadas coisas, mas nem por isso você vai ficar parado. Então, você tem aqui atividades como ConaGP, você tem lá artigos e blogs lá no LinkedIn, você tem YouTube, você tem livros, tem muitas coisas aí como referências. Monte um plano de estudo, essa é uma coisa muito importante. E busque voluntariado, porque você vai ganhando experiência. À medida que isso vai acontecendo, hoje falamos sobre certificação PMP, você tem também a certificação CAPM. Se você tiver condições, um programa internacional, eu disse que é uma coisa fantástica, mas assim, poxa, não posso fazer ali, vou, sei lá, me endividar ali em alguma coisa, faça sempre as coisas devagar no seu planejamento. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha carreira também, que no início ali eu não tinha as mesmas condições que eu tenho hoje eu posso talvez escolher o curso que eu quiser, enfim, fazer certificação não sei aonde e tudo mais, mas isso não era uma realidade inicial. E não adianta, às vezes, você fazer coisas que não dá, porque isso talvez crie mais problemas ali, né? Poxa, vou fazer um curso e aí depois vou ver se eu consigo pagar esse curso. Então, tome cuidado ali com esses planejamentos. Mas, acima de tudo, mantenha-se sempre, sempre estudando. Conecte-se aí a comunidades, tem fóruns para você perguntar coisas, você tem eventos como a gente está fazendo aqui, o Grande Wagner aí sempre faz eventos aí no ano inteiro. Essas coisas vão dando embasamento e pouco a pouco você vai chegando lá. Quem quiser saber depois sobre as bolsas em particular, eu vou escrever aqui para o Wagner, vou mandar, ele comunica aí a todo mundo, mas se quiser pode me mandar mensagem lá no Instagram, no LinkedIn, ou mesmo no meu WhatsApp aí sobre esse programa, e continue firme.
demora, às vezes, para a gente fazer a nossa carreira ali em projetos, né? Por muito tempo eu estudava ali, esperando oportunidades, e as oportunidades não vinham, depois elas aparecem, novas portas vão se abrindo. Então, tudo na nossa carreira também é um plantio que demora um período ali para essas sementinhas aí germinarem, com muito esforço, mas também com muita paciência. Aí você vai pouco a pouco ali construindo sua carreira, formando seus amigos, seu networking, e eu desejo assim muito sucesso mesmo para vocês. Muita boa sorte aí para todos nós. Agradecer ao Wagner mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade, por tudo o que ele contribui aí com a comunidade de projetos. E uma boa noite a todos, né? Maravilha, Mário. Eu não vou deixar de perguntar aqui, mas assim, tem algum treinamento da Modern PMO que está acontecendo agora, que vai acontecer em breve? Fala para o pessoal Vamos também. ter em breve, né? Agora já estamos praticamente no Natal, grande É. Natalzão aí, né, Wagner? Então a gente, desse ano, ainda temos trabalhos aqui com as empresas, vamos ter treinamentos para HDI Seguros até dia 27 de dezembro, né? Pessoal extremamente animado ali, mas hoje não temos nenhum programa aberto para as Uhum. pessoas, aí, pessoas físicas. Ao público, né? Nós vamos ter a certificação PMP em janeiro, Boa. provavelmente no dia 21 de janeiro. Aí você pode visitar lá nosso site modernpmo.com. Nós somos um Authorized Training Provider aí do PMI, então temos o curso preparatório oficial. E eu vou fazer também o preparatório oficial do ACP, que é o Agile Certified Professional. Uhum. Vão fazer ele também em janeiro, vai ser no dia 21 vai ser o PMP, começa, né? São 5 semanas, 10 aulas, e o ACP no dia 27. Porque a agilidade é uma coisa também, até se perguntou muito aqui sobre a agilidade, mal entendida, que às vezes a gente confunde com Scrum ou com coisas ali, vamos dizer, com uma metodologia única. E para mim, sempre foi a melhor certificação ACP, porque ela é o mais completo. Se você procurar o livro da coleção da Rita Mukai sobre o ACP, que foi o que eu fiz a prova em 2020, é um livrão desse tamanho aqui, com 800 páginas, porque ele fala de Extreme Programming, ele fala de desenvolvimento enxuto de produto, ele fala de Scrum, ele fala de LES, ele fala de Safe, ele fala de tudo, sendo idealmente a certificação mais completa, né, como o PMP da agilidade, que fala de todas as abordagens e todos os métodos. Porque eu fiz o Disciplina Agile e achei útil, mas assim, ele fala só de uma coisa que acaba não sendo uma caixa de ferramentas como um todo, né? Até posso ministrá-lo ali como instrutor certificado e ATP, mas assim, eu julgo que ele é muito pequeno, vamos dizer assim, dentro do mundo da agilidade. Quando você fala talvez só do CSPO, CSM, eu fiz também, mas você fica confinado ali numa coisa. E o ACP, por isso que ele tem uma carga muito maior, uma prova muito mais difícil, uma prova mais cara, né? Custa o mesmo que o PMP, que é $435. Para mim, é o gold standard de agilidade. E agora que saiu a nova versão, e o PMI tem ele como ATP, saiu agora em novembro, a nova versão do ACP, nós vamos criar uma turma em janeiro de 2027. E uma última coisa, né? Quem gosta aí de atividades presenciais, eu e o Finóquio, eu e o José Finóquio, nós vamos fazer um evento presencial no dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, anotem aí já. Dia 8 de fevereiro é um sábado, o dia inteiro em São Paulo, 9 horas da manhã até as 5, 6 da tarde. A gente vai combinar atividades práticas de montagem de projeto ali, mão na massa mesmo. Maravilha. Começando com o PM Canvas, com divisão de equipes e competição, aquisições, aquele negócio todo lá. E com o uso de inteligência artificial. Então, você vai planejar o seu projeto, escopo, cronograma, etc., com ferramentas ali, inteligência artificial. Você vai ter que criar e se executar mesmo, né? Fazer lá suas pontezinhas, torres, aquelas coisas todas aí que a gente tem aí de dinâmicas. Então, vai ser um dia muito legal. Dia 8 de fevereiro, em São Paulo, presencial. Quem está aí em São Paulo ou quiser já se programar aí para vir para São Paulo, é um sábado, o dia inteiro. Estaremos juntos lá. Maravilha, eu vou programar também para dependendo, vai lá, hein? Vamos ver como é que vai ser nossa dinâmica aqui. Mário,
Cara, muito obrigado de novo pela parceria, por estar conosco. Ano que vem nós vamos dar continuidade. Eu queria abordar mais sobre inteligência artificial aqui, porque eu sei que você está aí numa linha de pesquisa bem bacana. Mas nós temos um tempo aqui, até passar um pouquinho dele. Então fica para o próximo ano um novo convite para a gente falar só de inteligência artificial em gestão de projetos, tá? Viremos, com certeza. Maravilha. Então, Mário, sucesso, meu amigo. E todos Pessoal, vocês que muito estão nos obrigado. assistindo, gratidão por estarem aqui. Lembrem-se de clicar agora no para emitir o certificado e depois em sorteios para participar do sorteio no sábado. Um abraço a todos e até a próxima.